Pessoal? Pessoal? Pessoal, consegue me ouvir?
Ah, tá certo. Deixa eu ver se... Tentando colocar os colegas de vocês. Tem como avisar para eles que eu estou chamando eles aqui para a gente começar a aula? Deixa eu só tentar colocar os participantes, pessoal, para a gente poder conversar, tá bom? Tentando colocar. Já tem 7, tem mais alguns aqui. Não sei se todo mundo está conseguindo. Alguém está com o áudio aí, por favor? Ah, maravilha, então, beleza. Então, eu vou iniciando com vocês aqui. Ainda faltam uns 3 minutinhos, né? E aí, vamos tentando depois botar os colegas que estão aqui. Eu estou tentando colocar, acho que tem gente que está com dificuldade de entrar, né? Como é tudo novo para nós, eu vou explicar para vocês tudo direitinho, mas estou vendo que tem gente que está com dificuldade para entrar. Para poder conversar e iniciar a nossa aula. Por favor, vou pedir para que vocês coloquem lá no grupo do WhatsApp avisando que... Isso, alguém já avisou. Eu entrei na carreira
Eu vou pedir que, isso, por enquanto, vocês desliguem o áudio de vocês. Começou minha aula, a função online. Por favor, pessoal, quem está com o áudio ligado aí, para poder vocês me ouvirem, eu vou pedir que desligue, por enquanto. Isso, tá certo? Eita, alguém ainda está com o áudio ligado. Eu vou pedir que desligue para poder explicar para vocês tudo e a gente fluir nossa aula aí. Aí, no final, eu peço para vocês abrirem o áudio aí. Com o áudio ligado, por favor. Se puder desligar, agradeço. Para poder explicar para vocês. Faltar uns 2 minutinhos para a gente iniciar. Porque se ficar todo mundo com o áudio ligado, eu não vou conseguir falar com vocês. Entende, pessoal? Por isso que eu vou pedir, por enquanto, que vocês desliguem o áudio. Senão, vai ficar zoada da casa de cada pessoa e aí a gente não vai conseguir conversar. Certo? Só por isso. Isso. Estou já terminando aqui de chamar as pessoas para a gente conversar. De todo jeito, vai ficar salvo aqui para poder, quem não conseguiu acessar hoje, acessar. Então, assim, acredito que todo mundo vai conseguir ver de um jeito ou de outro. Certo? Mais uma vez, vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? Desculpa eu perguntar tanto isso, aqui é para poder a gente se comunicar. Ah, maravilha, então. Certo. Beleza. Não é mais para saber, então. Ok. Então, vamos lá. Eu vou, antes de passar os slides aqui para vocês, né, explicar toda a situação. Acho que alguém perguntou no início, antes de começar a reunião aqui, relacionada a como que vai funcionar e tudo mais. A Estácio criou esse mecanismo para a gente dar continuidade às aulas de vocês, já que estamos nessa questão de quarentena e todo mundo parado. E aí, para vocês não ter tanto prejuízo assim, né, toda a parte teórica vai ser passada nesses dias de aula que a gente vai ter nesses encontros, no dia de aula normal, que seria de vocês. Então, assim, pegando pelo cronograma que a gente estava, né, a gente parou e seria hoje a aula voltada para osteologia do membro superior. Então, hoje eu vou passar aqui, né, o slide, já vou compartilhar com vocês aqui a aula da osteologia do membro superior, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, e após isso, após essa aula, né, esse material, nós vamos aqui iniciar algumas atividades com vocês. Vou passar alguns exercícios para vocês responderem aqui, interagir, vou ficar o tempo todo do horário aqui disponível para dúvidas dentro desses exercícios, e qualquer outra dúvida que possa surgir dentro do conteúdo da anatomia que a gente construiu até agora, e também relacionado à aula de hoje. E aí, esse tempo final, após essa aula teórica que a gente vai estar explanando para vocês, vai servir para justamente isso, a gente debater, tirar dúvidas, fóruns, botar questões, passar artigos para vocês, material complementar de estudo, para a gente não ficar sem o estudo de vocês nesse período de quarentena, certo? Todo mundo que está online aí entendeu o que eu falei até agora? Tá tudo bem? Quem poder seguir? Me digam aí, dê um feedback. Ah, maravilha, então. Certo. Então, vai ser basicamente isso, pessoal. A gente vai conversar aqui sobre anatomia, né? Passar o assunto, continuidade para vocês. No caso, né, hoje é osteologia do membro superior, então vamos falar da parte, né, do membro superior. E aí, qualquer dúvida, eu peço que vocês ou me perguntem depois aí no próprio chat ou individual. E
logo após eu vou estar passando exercícios para vocês estarem se movimentando aí, né, estarem estudando sobre esse assunto. Se tiver dúvida relacionada aos outros assuntos anteriores, a gente também pode estar passando exercícios para vocês, para dar essa continuidade aí, tá certo? Então, deixa eu tentar abrir aqui o slide para a gente já ir conversando. Ver se ele aparece para vocês. Vou só tentar abrir ele aqui para a gente poder já conversar, ok? Aí, quando eu colocar aqui, por favor, me digam se vocês estão conseguindo ver também o slide. Certo? Só tentar abrir aqui. Você não abre aí. Está abrindo ainda o material, né? Eu vou mandar o link para você agora. Me digam aí se vocês conseguem ver o material. Vocês conseguem ver os slides? Não consigo visualizar. Abriu. E aí, pessoal? Me fala aí se vocês conseguem ver. Sim? Não, quem não consegue ver? Stephanie, Mirtz. Mas tem gente que está vendo. Quem que não está vendo, pessoal? E assim, hoje eu peço até, né, desculpa para vocês que toda essa correria dessa novidade para nós, né, em relação à aula, então assim, nós vamos nos adaptando, né? Então, quanto a isso, acho que tranquilo, né, para vocês. Tanto vocês vão estar se adaptando, quanto a gente também, professor. Mas eu acredito que vai transcorrer tudo normal em relação à aula. Nós vamos conseguir, né, caminhar bem aí. Só 2 pessoas não estão conseguindo ver os slides ou mais alguém? Não é possível apresentar o conteúdo. Stephanie não consegue ver. Só a Stephanie que não consegue ver, pessoal? A culpa é da China. Isso é verdade. Só a Stephanie. Deixa eu tentar, então, fechar e abrir novamente. Qualquer coisa... osteologia do membro superior, Stephanie. Osteologia dos membros superiores. Mas se não, tenta aqui de novo. Fechar e abrir novamente. Consegue ver pelo celular aí? Dá para desenrolar? Diz aí para a gente começar. Alguém mandou o link pelo celular. Maravilha, então. Então, acho que dá para a gente seguir agora, né? Aí, volta. Essas coisas vão ser bem normais hoje, pessoal. Primeiro dia que está todo mundo entrando, então vai ser bem normal ter esse tipo de situação. Isso eu consigo ver perfeitamente, então, maravilha. De todo jeito, essa live, essa aula, né, vai ficar gravada para vocês, então, assim, se não der para conseguir ver agora, em algum outro momento você vai conseguir ver, então nem se preocupe com isso.
tá certo? Quanto a isso, nem se preocupe. Então, vamos lá. Então, começando a nossa aula aí. Então, hoje a gente inicia falando sobre a osteologia do membro superior, tá certo? E você vai ver que é uma região que tem bastante informação para a gente conversar. E, inicialmente, vamos começar pela parte, o que está ali. Primeiro segmento, cintura escapular. Vamos focar mais nessa parte aí. Cintura escapular vai compreender alguns ossos aí. Então, vamos ter a clavícula, vamos falar dela, escápula e húmero. Vai ver que mais para frente, quando vocês forem estudar outras disciplinas que falam de disfunções do ombro, esses ossos, e depois a gente vai ter uma aula sobre as articulações e músculos, tem bastante importância nessas lesões relacionadas ao membro superior, somente a região do ombro. No segundo momento, vamos estar falando da parte do braço. No próximo momento, o antebraço, então vai ter a radiúna, depois seguindo os ossos do carpo, né, a parte da mão, dedos, ok? Mas inicialmente a parte da cintura escapular. Veja o nome dela, né? Cintura escapular. Então, não é só uma simples articulação, né? Quando a gente fala de articulação, em si um conjunto que a gente tem aí, que vários ossos interagem, assim como ligamentos, músculos e estruturas para compor essa região, ok? E a gente começa por um dos ossos aí, osso pequenininho, mas bastante importante nessa região, que é a clavícula. Então, a clavícula, ela vai ter aí, basicamente, duas extremidades. A extremidade dita acromial, vai se conectar com o acrômio, está relacionado mais próximo da região do ombro, e uma extremidade external, vai se articular com o externo, ok? Além de ter aí, como dá para vocês verem, né, quem está conseguindo ver, o corpo, né, do osso da clavícula. A clavícula é um osso que conecta-se tanto com o centro do corpo, quanto com a região do ombro, né, próximo do acrômio. Ele é um osso que, na mecânica, quando a gente fala mais para frente de articulação, ele vai fazer um movimento de uma extremidade, a hora vai subir, a outra extremidade, a hora vai descer, depois o contrário, mas funciona em um mecanismo de pistão. Quando você abre o braço, então já adiantando a parte também da articulação, a extremidade acromial tende a subir, tende a acompanhar esse movimento do braço, e a extremidade external tende a descer. Quando você volta e fecha o braço, o movimento de adução do braço, essa mecânica tende a inverter. Então, a extremidade acromial vai descer agora e a external tende a retornar para a posição inicial, ou seja, vai fazer um movimento para cima, subindo. Então, assim, interconectam aí. Então, é muito comum quando tem lesões, por exemplo, relacionadas ou ao tórax, a caixa torácica, né, a gente teve uma aula falando de tórax anteriormente, ou a região do ombro, também está envolvido o osso, né, da clavícula. Aí, também, em termos de acidente ósseo na clavícula, além de ter as extremidades e o corpo, nós temos algumas outras coisas, como, por exemplo, uma face articular acromial, que o nome já diz, né? Essa face é quem vai se articular diretamente com o acrômio. E vamos ter também uma face articular external, que é essa região, né, vai se articular diretamente com o externo. A gente até já viu no externo, a região lá do externo que se articula com a clavícula. E vamos ter uma impressão aqui de um ligamento, uma região, que é a impressão do ligamento costa-clavicular. Ok? Tudo bem até aí, pessoal? Todo mundo consegue me ouvir? Dando seguimento, aí vamos ter também uma região chamada um sulco do músculo subclávio. Então, vou ter um músculo abaixo da clavícula que vai estar se inserindo na clavícula, nessa região. Ok? E também vamos ter uma linha chamada linha trapezoide, mais próximo da região acromial, né, para quem está conseguindo ver o slide. E também vamos ter uma pontinha, uma elevação chamada tubérculo conoide. Ok? Então, esses acidentes ósseos, né, da região da clavícula. Acho que lá deu algum probleminha, deixa eu tentar novamente abrir para vocês. Só para vocês acompanharem. Então, aí, basicamente, alguns acidentes ósseos aí da clavícula. Vai abrir novamente. Só abrir para a gente continuar.
perguntas para a gente poder esclarecendo tudo aí. Acho que agora abriu de novo. Alguém ligou o áudio novamente. Peço que desligue, por favor. Pronto, então estavam lá. De novo aqui, ó, linha trapezoide, tubérculo conoide, e aí dando sequência, ó. Então veja que só basicamente são esses os acidentes da clavícula. Então vamos lá de novo, ó. Eu vou ter uma extremidade acromial, que vai se articular com o acrômio, extremidade external, que se articula com o externo, na região chamada face articular acromial, face articular external. Também vamos ter uma região que um ligamento vai se articular lá, que tem uma impressão, ó, do ligamento se fixa, chamada impressão do ligamento cóstico-clavicular. E vamos ter também um sulco, ou um espaço onde um músculo vai também se fixar na clavícula, chamado músculo subclávio. E uma outra região chamada linha trapezoide e tubérculo conoide. Já tá no 2 aí? Aí alguém perguntou aqui sobre dinâmica de prova. Pessoal, quem está com o áudio ligado, por favor, desliga. E aí, no final, eu abro para vocês perguntarem, ou para mandar dúvida. Tá bom? Vocês podem aí me ajudar nisso. Quem está com o áudio ligado. Tá. Isso. Se puder desligar, alguém está com o áudio ligado. Dantes perguntou em relação à prova, Dantes. No finalzinho, a gente conversa sobre prova. Tá bom? Deixa a gente seguir, e aí depois a gente te responde direitinho, tá certo? E aí, vamos lá. E aí, após isso, né, esses acidentes aí, nós vamos para escápula. Outro osso também bem importante relacionado à região da cintura escapular, tá bom? Quando você fixar músculos importantes, alguém botou, tá prevendo o futuro. Não, vamos falar de prova depois, vamos se preocupar primeiro com o conteúdo para você não ficar parado. E aí, na escápula, a gente vai ter músculos importantes se fixando nele, músculos que estão relacionados a um grupamento muscular bem famoso chamado manguito rotador. Você vai ver que também, quando lá na frente você ouvir falar de lesões, vão citar bastante a região do manguito rotador, porque são músculos responsáveis pela estabilidade e o melhor encaixe do húmero em relação à escápula. E aí, primeiro, né, a gente tem na face posterior da escápula as margens. Não sei se dá para vocês verem, margem superior, margem medial e a margem lateral, certo? A margem medial vai ter muita proximidade com a região da coluna vertebral, com os processos espinhosos. Margem lateral, né, mais proximidade com o húmero vai se fixar na cavidade glenoide, vamos ver já essa imagem, e temos a margem mais superior. Para que essas margens também importantes? Para a gente verificar, por exemplo, numa avaliação postural, como fica o alinhamento dessa escápula em relação à escápula do outro lado. Se ela está mais superior, mais inferior, mais lateral, certo? Só um minuto que apareceu alguma mensagem aqui agora. Isso. E aí, dá para dar essa impressão e essa diferença entre a escápula de um lado e do outro. Será que, por exemplo, se eu tenho um indivíduo que tem um ombro mais alto de um lado do que o outro, tem uma escoliose aí. Então, provavelmente, essa margem superior desse lado, e em relação ao outro lado, vai estar mais alta. Então, a gente tem como ter esse comparativo. Inclusive, depois, quando vocês pagam a disciplina chamada de anatomia palpatória, vou precisar me basear nesses pontos aí para poder abordar o paciente e saber como tratar se a escápula, por exemplo, está travada. Vocês vão ver isso lá na frente. Seguindo em relação à escápula, a gente vai ter o acrômio, ver que apareceu, né, uma relação que ele vai ter com a clavícula, então um osso aí importante nessa região, inclusive também porque abaixo dele vai ter um espaço chamado subacromial, onde abaixo dele eu vou ter a cabeça do húmero se acoplando e entre eles vão ter algumas estruturas que eu vou citar mais para frente. Também na imagem que deve estar aparecendo para vocês agora, seguindo ao longo do acrômio aqui, mais para a parte, né, central dessa região posterior, eu tenho a espinha da escápula, que vai dividir duas regiões, uma região mais superior e uma região mais inferior, que é justamente a fossa supraespinhal, ela está acima da escápula, e a outra fossa chamada infraespinhal, está abaixo da escápula, da espinha da escápula, quer dizer.
Fossa supraespinhal está acima da espinha da escápula e fossa infraespinhal está abaixo da espinha da escápula, onde, inclusive, vão se fixar músculos importantes aí. O músculo supraespinhal na fossa subespinhal e o músculo infraespinhal na fossa infraespinhal. Ok? Tudo bem, pessoal? E aí, depois, a gente tem também mais superior, não sei se dá para você ver na imagem, uma incisura da escápula, aqui, ó, mais superior, e abaixo, mais próximo da cavidade glenoide, a gente vai ter um colo da escápula. Lembra quando tinha outros ossos que a gente tinha a cabeça do osso e geralmente tem o colo? Nas costelas a gente viu isso, por exemplo. Aqui também vamos ter o colo da escápula, certo? Que ó, fica logo próximo da cavidade glenoide, nessa próxima slide. Então, no slide anterior a gente tinha o colo, fossa infraespinhal, fossa supraespinhal, a própria espinha da escápula, a incisura da escápula e o acrômio. E logo na próxima imagem a gente tem a cavidade glenoide numa vista mais lateral, e o acrômio, estruturas bem importantes quando falamos em lesões de ombro, porque são regiões que vão ter contato tanto com a cabeça do húmero quanto com tendões e a bursa que está nessa região. Então, por exemplo, você vai ouvir falar, tanto na anatomia quanto mais para frente, numa região que fica entre o acrômio e a cabeça do húmero. Então, tem a cavidade glenoide, ela vai se articular, né, já adiantando um pouco a parte articular, com a cabeça do húmero, e acima dessa região a gente tem o acrômio. E aí o espaço entre o acrômio e a cabeça do húmero, a gente chama essa região de espaço subacromial, porque está abaixo do acrômio. Ok, pessoal? Tudo bem? Tá dando para me acompanhar? Só dá um feedback aí para eu ver se está tudo ok. Só dá um feedback aí. Não conseguindo me ouvir? Ah, maravilha. Então, essa região chamada espaço subacromial, você vai ver até, já caiu, por exemplo, em questão de prova de concurso e tudo mais, perguntando sobre essa região. É uma região que você tem algumas estruturas que passem aí. Então, por favor, anotem aí que eu vou falar para vocês. Então, entre o acrômio e a cabeça do húmero, tem algumas estruturas que passam. Além de ter todo um recoberto pela cápsula articular, vamos falar na aula da articulação, mas eu tenho estruturas importantes aí. São elas a bolsa ou bursa subacromial, que é a bursa do ombro. Quando você ouve falar, por exemplo, que tem a bursite do ombro, é porque essa bolsa que está se inflamando, né, está inflamada. Então, a gente tem a bursa subacromial, né, a bursa que passa nessa região, e temos dois tendões de dois músculos importantes também que passam nessa região. São eles o músculo, né, o tendão do músculo supraespinhal, supraespinhoso, que passa lá, e também o tendão da cabeça longa do bíceps. Aí, Paloma mandou dizer, calma aí, vou repetir para você, Paloma. Então, anota aí. Estruturas que passam no espaço subacromial, entre a cabeça do húmero e o acrômio. São elas a bursa subacromial, a bolsinha que vai lubrificar, hidratar toda essa articulação, tendão do supraespinhoso e tendão da cabeça longa do bíceps. Bíceps, lembra, bíceps braquial, vamos falar dele ainda, né, no braço, ele tem duas cabeças, cabeça longa e cabeça curta. Cabeça longa passa sobre o espaço subacromial e o tendão do supraespinhoso. Ok? Deu para anotar aí? Repito sim, Maria. Entre a cabeça do húmero, ver se ela vai aparecer aqui agora, ainda vai aparecer depois, que vai se fixar, né? A cabeça do húmero, ela se acopla com a cavidade glenoide, que está aparecendo aí para vocês, e entre a cabeça do húmero e o acrômio, que está em cima também na imagem de vocês, eu vou ter uma região chamada espaço subacromial. Fica entre o acrômio e a cavidade glenoide. Quando a gente for falar da parte articular e muscular, essa imagem vai aparecer de novo com esse espaço subacromial, nem se preocupem. E aí eu já estou dizendo para vocês, já adiantando, nesse espaço eu tenho pelo menos 3 estruturas importantes que passam aí. 3. Tem mais coisas, mas essas são 3 bem importantes. São elas: a bursa, que é a bolsinha que hidrata, lubrifica a articulação, nutre a articulação.
são elas também dois tendões. Um tendão do supraespinhal, que está ali, né, o músculo supraespinhal passa na fossa supraespinhal e vai passar justamente por esse espaço subacromial, e também o tendão da cabeça longa do bíceps. Deu para pegar agora, Maria e Débora? Maravilha, Maria. Então, beleza. Certo, então, vamos seguir. E aí, essas estruturas por estar entre a cabeça do húmero e o acrômio, como é um espaço curtinho, pequeno, se eu tiver algum tipo de tensão muscular, por exemplo, do deltoide, que é um músculo que vai estar ali recobrindo, ou de alguma musculatura nesse sentido, eu posso ter uma redução desse espaço entre o húmero e o acrômio. Eles vão se aproximar. Então, onde eu deveria ter um espaço que o húmero vai deslizar para acontecer o movimento do ombro, eu vou ter uma redução de espaço, ele desliza topando a cabeça do húmero sobre o acrômio. E aí, como tenho três estruturas que estão ali no meio, essas três estruturas vão acabar sendo comprimidas. Daí é onde aparecem as queixas dos pacientes, vocês futuros, vocês vão ouvir de bursite, que é a inflamação da bolsa, porque ela está sendo comprimida, ou das tendinites desses dois músculos, ou tendinite do supraespinhoso, ou tendinite do bíceps, cabeça longa. Ok? Deu para entender essa informação? Por conta dessa redução de espaço devido a uma tensão do deltoide que vai estar ali também. E dos músculos do manguito rotador. Mas a imagem dos músculos vamos falar mais para frente. Mas já te adiantando que acontece toda essa interação muscular, ligamentar, articular e dos ossos. E aí, se eu tenho a tensão, por exemplo, dessa musculatura deltoide, isso faz com que o húmero se aproxime do acrômio e eu tenho uma compressão dessas estruturas. Os dois ligamentos, os dois tendões, tendão do supraespinhal e tendão da cabeça longa do bíceps, e a bolsa subacromial, gerando ou a bursite ou as tendinites desses tendões. Ou pode acontecer, inclusive, as três coisas, bursite e tendinite dos dois músculos. Pacientes que dói o ombro como um todo. Ele chega se queixando de dor no ombro, dificuldade ao abrir o braço. Tá? Pode estar relacionado a essas estruturas aí. Certo? Dando sequência ainda na escápula, a gente tem outras estruturas também ali. Ó. Então, acima da cavidade glenoide, a gente tem um tubérculo, e abaixo também temos outro tubérculo. Tubérculo acima da cavidade glenoide, chamado tubérculo supraglenoidal. Tubérculo abaixo da cavidade glenoide, chamado infraglenoidal. Ok? É só acima e abaixo. Lembra que sempre os nomes anatômicos são muito associativos, geralmente a região. Temos também ali próximo, aparece para vocês, acho que sim, processo coracoide, vai estar mais na parte anterior. Tem músculos importantes fixando aí, peitorais, por exemplo, estão na frente. Também vão influenciar o ombro. Se eu tenho encurtamento do peitoral, esse paciente, né, de vocês, ou cliente, o pessoal da educação física, vai ter uma tendência de uma rotação interna desse ombro, pelo um espasmo dessa musculatura, e aí isso favorece também alterações tanto na abertura de braços e no movimento do membro superior. Então, são regiões importantes, ósseas, que vão ter contatos com músculos extremamente importantes para essa região. Vindo agora para uma vista anterior. Na vista anterior, o que é que a gente consegue ver? Processo do coracoide, como estava na foto anterior. Né? Ó, processo coracoide. Conseguimos ver também uma face articular clavicular do acrômio, ou seja, a face em que a clavícula vai se fixar com o acrômio, vai ter o contato com o acrômio. Temos o colo da escápula e uma fossa chamada fossa subescapular, que é onde vai se fixar justamente o músculo subescapular, que é o músculo do manguito rotador. Certo? E essa região é dita face costal do osso da escápula, ou seja, a face é a região, essa parte anterior, que vai se acoplar justamente com a região do tórax, da caixa torácica. Ok? Então, ó, relembrando aí a parte da vista anterior, eu tenho uma face articular da clavícula, ou na verdade está na face articular clavicular do acrômio. Então, a face do acrômio vai se conectar com a clavícula, vai se encaixar e permitir formar a articulação chamada acrômio clavicular. Vamos falar dela depois.
temos na parte mais à frente dessa região do acrômio o processo coracoide. Mais abaixo temos a região, né, cavidade glenoide, e afinando mais essa região da glenoide, temos o colo da escápula. E na parte anterior, temos a fossa subescapular, onde vai se fixar o músculo subescapular. Essa face também chamada face costal do osso da escápula. Por que face costal, professor? Porque é a região que se fixa, ou tem contato indiretamente, né, com a região da caixa torácica, do tórax. Ok? Aí partimos depois para o húmero. Então, a gente veio construindo até aí. Vamos lá, recapitulando. Ó, vou voltar para vocês verem. Osso menorzinho e mais simples, clavícula. Ok? Então, veja nessa foto inicial, ó, a clavícula vai ter contato com o acrômio. Então, se conecta com o ombro e contato com o externo. Então, se articula também com o externo. Falamos da escápula, agora vamos para o próximo, que é o húmero. Observa nessa foto como que o húmero tem contato ali, ó, próximo com a cavidade glenoide e como é muito pertinho do acrômio. Por isso que eu falei para vocês que quando uma musculatura, por exemplo, por algum motivo, ela está tensa, em espasmo muscular, ela faz com que essa cabeça do húmero suba e esse contato aumente o contato da cabeça do húmero com o acrômio, fazendo com que as estruturas que estão ali ao redor fiquem sendo comprimidas. E aí podem, por um motivo óbvio, né, de compressão, gerar um processo inflamatório local. Processo inflamatório tanto nos tendões, tendão do supraespinhoso e tendão da cabeça longa do bíceps, quanto da bursa, da bolsinha, né, subacromial que está lá nessa região. Certo? E a cabeça do húmero, ela precisa deslizar, ela vai deslizar sobre a cavidade glenoide para acontecer esse movimento também. Quando eu estiver falando sobre articulação, eu falo para vocês sobre esses movimentos de deslizamento, que são importantes para a gente ter um movimento de flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna, rotação externa e circundução do ombro. Lembram desses movimentos? Vocês devem ter ouvido falar em algum momento. Flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna e externa e a circundução. Certo, pessoal? Tá dando para me acompanhar? Continua dando para me acompanhar? Porque senão eu falo mais devagar, mais rápido, vou no ritmo de vocês sem problema nenhum. Contanto que fixe isso. Porque lembra, anatomia é muito repetição, repetição, repetição. Por isso que após essa parte teórica, eu vou passar para vocês exercícios com imagens e com coisas para vocês fixarem isso. Então, vocês repetirem as estruturas. Vou falar agorinha do húmero, Paloma. Fica tranquila, tá bom? Eu tô chegando nele. Segue o jogo, professor. Tô gostando dos comentários de vocês, tá muito engraçado. Mas vamos lá. E aí a gente chega no húmero agora. Então, o húmero, ele vai estar se articulando, Heraldo foi ótimo, vai estar se articulando diretamente com a cavidade glenoide, ou seja, então, com a escápula, através da cabeça. Então, ó, estamos lá na foto do húmero, uma vista anterior. Então, a gente tem a cabeça do húmero, vai estar se articulando com a cavidade glenoide. O húmero, além de ter a cabeça, ele tem dois colos. Um colo que está mais próximo da cabeça, que circunda a cabeça, dá para ver na imagem o pretinho que circula a cabeça, chamado colo anatômico. E mais abaixo um pouco, já próximo do corpo do húmero, do osso do húmero, uma região que circula, ali está circulado em preto, chamado colo cirúrgico. Por que colo cirúrgico? É uma região que acaba tendo também muitos traumas. Então, por exemplo, pacientes que têm fratura de húmero, muito comum ter fratura nessa região do colo cirúrgico. Então, por isso que chama também cirúrgico, porque aí os pacientes vão precisar fazer cirurgia nesse local, talvez colocar placa, parafuso, uma haste intramedular, para poder fixar melhor essa região. Aí eu tenho o colo anatômico, colo cirúrgico. Mais abaixo, toda a extensão do húmero, ela é chamada de corpo do húmero, corpo do osso húmero, e lá embaixo a gente tem duas regiões chamadas, então temos o côndilo, vamos ter côndilo dos dois lados, e epicôndilos, côndilo medial e lateral, e vamos ter lá embaixo a tróclea. Ó, dá para ver epicôndilo lateral e epicôndilo medial. São regiões, esses epicôndilos, que vão se articular juntamente com radiuna, lá embaixo, quando a gente falar do antebraço, e é que geram, né, a inflamação, porque eu tenho músculos que se fixam aí,
músculos que vão se fixar nos epicôndrios, tanto lateral quanto medial, que então são músculos extensores e flexores do antebraço, né, do punho, na verdade, né, os músculos que saem desde a região do cotovelo e vão até o punho. Esses músculos, quando inflamam, os tendões que se fixam nos epicôndrios, epicôndrio lateral e epicôndrio medial, geram as famosas epicondilites, vocês vão ouvir falar também. A epicondilite lateral e medial. São a inflamação dos tendões, no caso, a lateral relacionada aos extensores e a epicondilite medial relacionada aos flexores de punho. Inclusive, você ouve falar também lá na frente uma associação, acho que até no slide aqui talvez tenha alguma imagem, se não nesse, no que vai ter a parte muscular, mostrando essas epicondilites. E aí, a epicondilite lateral, geralmente eles associam com a lesão do tenista, embora não é só o tenista que tem essa lesão, qualquer trabalhador comum ou qualquer pessoa comum pode ter epicondilite lateral, e a epicondilite medial, eles associam com a lesão do golfista. Mas, da mesma forma, não só o golfista tem essa lesão de epicondilite medial, mas também trabalhadores comuns, qualquer pessoa pode ter epicondilite medial. Porque a lateral tenista e medial golfista. Lateral tenista porque está relacionado com o movimento que o esportista do tênis faz, que é de bater na bola, fazendo uma extensão de cotovelo. Então, por isso, extensores, epicôndilo lateral, epicondilite lateral. E o golfista, porque o movimento que ele faz com a parte interna, né, ou seja, usando os flexores, e aí está relacionado com o epicôndilo medial, ok? Outra informação clínica também para vocês. Então, é bom que a gente não fica só nas estruturas. Certo? Então, voltando aí, no húmero eu tenho cabeça do húmero, colo anatômico, colo cirúrgico, corpo, né, do húmero, mais abaixo tem o côndilo, medial e lateral, e vou ter os epicôndilos, medial e lateral. E a tróclea. Tróclea, e vou ter o capítulo também. Vocês vão ver lá embaixo. Certo? Aí, ó. Também temos, mais na parte mais superior, 2 tubérculos, tubérculo maior ou menor, onde vão ter inserções musculares aí importantes. E abaixo dos tubérculos vão ter cristas, que estão relacionadas com os tubérculos. Vê só, eu tenho a crista do tubérculo maior e tenho a crista do tubérculo menor. Então, vê, eu tenho tubérculo maior e menor, e vou ter, seguindo eles, uma formação de uma crista, chamada crista do tubérculo maior, a que está próxima do tubérculo maior, e crista do tubérculo menor, a que está próxima do tubérculo menor. Temos um sulco entre os tubérculos, um espaço, uma fenda, chamado sulco inter, porque está entre eles, tubercular, que quem vai passar lá é um tendão importante, tendão da cabeça longa do bíceps, que a gente comentou logo antes. Certo, pessoal? E justamente esse tendão passa aí e vai se fixar lá na região do espaço subacromial que a gente tinha comentado antes. Então, tá aí a importância se eu tenho qualquer tipo de alteração de movimento ou de rotação dessa cabeça do húmero relacionada à glenoide, eu posso ter uma tensão e lesão sobre esse tendão, que também vai influenciar o espaço lá subacromial que a gente estava conversando antes. Descendo um pouquinho mais, ó, próximo desse sulco intertubercular, ó, próxima estrutura que vocês têm aí, a tuberosidade para o músculo deltoide. Veja o nome dela, tuberosidade para o músculo deltoide. Quem que vai se fixar nela? O músculo deltoide, que vai vir desde lá de cima, na região do ombro, certo? Desde ali de acrômio, próximo, né? E vai descer até se fixar nessa região da tuberosidade para o músculo deltoide. Ok? Tudo bem? Mais embaixo vamos ter uma fossa radial. Não é isso? Dá para vocês verem? Sim ou não? Tá travado? Não consegue ver o slide, pessoal? Só tem só uma pessoa que está travado ou para todo mundo travou? Pode falar aí, alguém. Vou travar, sai e volta. Ok, beleza, Heraldo. Vou sair e voltar para vocês verem. De vocês travou? Todo mundo travou? Deixa eu
abrir novamente, então. Sinalizem para mim, por favor, quem que está travado aí. Dois estão normais, mas tem gente que está travado. Deixa eu fechar e abrir novamente. Ok? Deixa eu fechar e abrir de novo. Só um minuto, porque aí, para quem está travado, tem a oportunidade de ver novamente. Deixa eu abrir novamente para vocês. Pronto, estou abrindo novamente. E aí, pessoal, apareceu? Não chorem ainda que está dizendo só as lágrimas, porque a gente tem tempo ainda daqui para a prova, para estudar. Então, vocês conseguem recuperar. Fica tranquilo. Aproveita esses dias de quarentena e cai matando a anatomia. O que é que eu posso fazer aqui para vocês também? Vou fazer para ajudar. Além de passar os exercícios, vou também passar videoaulas, vou passar outras coisas que ajudem vocês. Ok? Vamos combinar assim. Certo? Ok? É muito nome, isso é verdade, Stephanie. Alguém perguntou, Paloma, vai ter reprodução depois. Vou deixar essas perguntas de vocês todas para o final, tá certo, pessoal? E aí eu tiro essas dúvidas de vocês só para a gente não parar o andamento. Então vamos lá, abrir novamente. Acho que a gente estava aqui nessa parte, né? Tubérculo maior, menor, crista, isso. Chegando lá embaixo, a gente vai ter duas fossas. Uma fossa radial, certo? E uma fossa coronoide. Fossa radial, em que o osso rádio, né, mais lateralmente, vai estar fixado próximo ali, e fossa coronoide, que vai ter uma relação da una. A una ela vai se articular com a tróclea e vai ter também contato nessa região da fossa coronoide. Ok? Vamos seguindo, como diz Heraldo. Mas aí, já estou passando exercício aqui para vocês estarem fixando mais os nomes, certo, Stephanie? Então, não te preocupas, que vai dar para todos vocês acompanharem. Aí, em outra vista agora, uma vista mais posterior, a gente vai ter um sulco, então nessa região do meio, ó, no espaço, chamado sulco do nervo radial, em que vai passar o nervo radial. Alguém botou, estou vendo o senhor não slide, é assim mesmo. O slide está aparecendo para todo mundo, pessoal? Se não tiver, eu abro novamente, sem problema nenhum. E qualquer coisa, Stephanie, abre novamente lá no teu celular, pelo menos por hoje, até a gente conseguir normalizar essa situação da aula fluir bem direitinho. Lembra que hoje é aquele dia que a gente está se adaptando. Certo, então está aparecendo para alguém lá. De todo jeito, vai ficar salvo aqui. Então, assim, acho que quando você entrar novamente para assistir, tá tudo gravadinho para vocês. Então, você vai conseguir acompanhar sem problema. Certo? E aí, voltando ao nosso raciocínio, né, a gente está no número, vista posterior agora. E aí, o que acontece? Eu tenho um sulco chamado sulco do nervo radial. Ou seja, quem vai passar aqui, próximo, o nervo radial. Que quando a gente falar numa aula sobre plexo braquial, a gente vai citar ele novamente. Nervo importante, vai ter relação principalmente com os extensores. Certo? Mais embaixo a gente tem um sulco chamado sulco do nervo ulnar, que essa região é bem comum para vocês, acho que vocês vão identificar. E também temos uma fossa do olécrano. Olécrano, região da una, que também vai se fixar lá.
ok? Esse sulco do nervo ulnar, onde passa o nervo ulnar, é muito comum, vocês devem associar, não sei se alguém já teve, ele fica mais nessa região aqui próxima da região medial do cotovelo. Não sei se você já teve aquela questão de encostar, por exemplo, o cotovelo numa cadeira, numa mesa, alguma coisa, e dar aquele choquezinho. Alguém já passou por isso? Sinaliza para mim aí. Alguém já teve aquela questão de repente, encostou o braço numa cadeira ou no local e dá aquele choque? Pronto, exatamente a região do sulco do nervo ulnar, onde passa o nervo ulnar. Inclusive, se vocês tentarem catucar em vocês, se der uma mexida, vocês vão perceber que tem um negocinho mesmo que passa ali no meio. Se vocês baterem aí ou cutucar, não peço que faça isso, na verdade, para não evitar algum tipo de choque aí no braço, você tem aquele choquezinho que acontece, justamente por uma estrutura nervosa que passa aí nesse local, certo? Então, temos sulco do nervo radial, onde vai passar o nervo radial, sulco do nervo ulnar, onde vai passar o nervo ulnar, e uma fossa do olecrano no húmero, onde vou ter a região da una, que também vai se fixar lá. A una, né? Vou ter a região do olecrano, que vai se fixar na tróclea e na fossa, tanto a fossa coronoide, que está na frente, quanto a fossa do olecrano, que está na região posterior. Ok? Aí, vista de cima agora, a vista superior, a gente também tem aí, ó, visualizando para vocês a cabeça do húmero, tubérculo menor, que ele é menorzinho do seu tamanho, por isso o nome menor, e o tubérculo maior. E entre os tubérculos, o sulco intertubercular, que passa o tendão do bíceps. Aí, tá bom? E aí, a importância disso, justamente naquilo que eu estava falando para vocês, nos movimentos de rotação ou fixação do braço aí por alguma alteração articular ou muscular, eu posso ter uma lesão desse tendão, ter uma tendinite do bíceps. É muito comum também acontecer isso, certo? Descendo um pouquinho mais agora, então a gente estava no braço, seguindo aquela sequência lógica, agora a gente está no antebraço, começando pela una, ok? E aí vamos ter a una, a parte mais superior, uma epífise chamada epífise proximal, porque, né, está mais superior. Logo abaixo, vamos ter toda a extensão da una. Vamos ter o corpo da una. E na região mais baixa, a epífise distal, que está mais distante, né, da parte mais superior. Então, quanto mais próximo da região do ombro, proximal, quanto mais distante, distal. Tudo bem isso aí, né? E aí, seguindo os acidentes da una, o que é que a gente tem na una? Temos numa parte, né, numa vista mais anterior, abaixo dessa região que se conecta com o cotovelo, que faz o encaixe, a gente tem a tuberosidade da una, que também vão servir para fixações musculares. Vamos ter uma região chamada, deixa eu só voltar a imagem para vocês verem, chamado forame nutrício, um forame em relação com nutrição do osso. Vamos ter uma margem interóssea, na parte mais interna, medial. Certo? Vamos ter uma margem interóssea e lá embaixo a cabeça da una. Em que na cabeça da una vamos ter o processo estiloide da una. Você vai ter o processo estiloide do rádio e da una, que vão formar essa região próxima, já chegando para o punho, então aqui embaixo, né, uma pontinha que a gente tem, processo estiloide da una. Essa margem interóssea, vocês devem estar vendo aí, quem está conseguindo ver o slide, é uma região em que vou ter uma membrana fixada nela, chamada membrana interóssea, e essa membrana interóssea vai conectar una com o rádio, e que permite o deslizamento entre esses dois ossos quando vocês fazem um movimento de prono-supino, no caso, né, aqui, supinação, pronação, né, movimento prono-supino, ok? Eu tenho uma membrana entre esses ossos. Isso, acho que agora aparece na próxima imagem essa membrana. Então, eu tenho rádio e una conectados, entre eles, uma membrana interóssea entre as margens interósseas dos dois ossos. Certo? Então, voltando aqui, eu tenho tuberosidade da una, um foramezinho chamado forame nutrício, margem interóssea e cabeça da una. Certo? Entre eles,
a margem interóssea. Seguindo um pouquinho mais, uma vista mais lateral agora. É cartilagem. É, tecido conjuntivo, Stephanie. Tecido conjuntivo, essa membrana. E aí, seguindo, numa vista mais lateral, a gente tem o olecrano, não sei se dá para vocês verem aí, em que dentro do olecrano eu tenho uma incisura chamada incisura troclear, veja o nome dela, troclear, que vai se articular com a tróclea do húmero, ok? Por isso que o nome leva de incisura troclear. Mais abaixo, outra estrutura chamada processo coronoide, que vai se fixar lá na fossa coronoide, né? Vai ter contato com a fossa coronoide. Vamos ter também uma crista, mais ali para ver a crista do músculo supinador, onde vai se fixar aqui músculo, pessoal, supinador, é só seguir pelo nome, geralmente é associativo, lembra? Também vamos ter, abaixo do processo coronoide, uma incisura chamada incisura radial da una, onde a parte mais proximal do rádio vai se fixar com a una, vai ter contato com a una, desculpe o gesto, aqui do lado, de se tocar. E também mais abaixo vou ter a fossa do músculo supinador. Então, vou ter tanto uma crista quanto uma fossa onde o músculo supinador vai ter contato. Lá embaixo dessa imagem, que vocês estão agora, eu vou ter um processo estiloide da una, né? Como eu falei para vocês, essa pontinha que a gente tem aqui, mais medial, né? Se você for ver a posição anatômica, no caso mais para cá, desculpa, então, é essa pontinha aqui. E aí, essa região, esses processos estiloides da una, então vão ter um processo estiloide no rádio, e essa região vai ter contato com os ossos do carpo, mais abaixo. Também temos aí uma estrutura chamada, né, circunferência articular da cabeça da una, que é essa parte ao redor desse processo estiloide. Tá bom? Então, recapitulando nessa imagem agora, a gente vai ter o olecrano. Dentro do olecrano vamos ter uma incisura troclear, que é quem vai se articular com a tróclea do húmero, ou uma pontinha chamada processo coronoide, que essa pontinha se fixa na fossa coronoide. Quando ele se fixa, aqui tem contato, tá, pessoal? Vamos ter uma crista do músculo supinador e uma fossa do músculo supinador, onde o músculo supinador vai passar por ele. E lá embaixo, o processo estiloide da una. Seguindo aí nossa sequência relacionada, nesse caso agora, a una. Então, ainda numa vista posterior agora, dá para a gente ver todo o olecrano. E dá para ver também o processo coronoide. Espera aí que ele andou um pouquinho. Deixa eu só voltar aqui. Já está no rádio. Opa, deixa eu voltar no rádio. Aqui, na vista posterior da una, a gente tem o olecrano, dá para visualizar bem. Inclusive, a gente consegue perceber ele aqui, essa região nossa aqui, a gente apoia o braço na mesa, é o olecrano, que se fixa lá na fossa do olecrano. Vamos ter todo o corpo da una e também dá para ver o processo estiloide da una, que é aquela pontinha lá mais distal. Na próxima imagem agora, a gente vem para o rádio. Estamos já chegando, ó, nessa parte, já estamos no antebraço, já põe em mão, a gente finaliza essa parte teórica e vamos partir para os exercícios e tudo mais. E aí o que acontece? Estamos no rádio agora, o rádio também vai ter uma epífise proximal, todo o osso, né? Então, a gente tem uma epífise proximal distal e a diáfise, né? É toda a parte do corpo, né? Do rádio. Então, tem uma epífise proximal, mais acima, vamos ter todo o prolongamento do osso, que é o corpo do rádio, e mais abaixo uma epífise distal. Ok? Tudo bem? E aí, depois, o que é que a gente tem de acidentes ósseos? Primeiro, começando na parte mais superior, ali a gente vai ter a cabeça do rádio, e aí ao lado da imagem, assim, dá para você ver que a cabeça do rádio também tem algo próximo. Acima da cabeça do rádio, logo acima, a gente tem uma fóvea da cabeça do rádio, e ao redor dessa cabeça do rádio temos uma circunferência articular da cabeça do rádio. Ok? E logo abaixo da cabeça, lembra, todo o grande osso a gente tem
a cabeça do rádio, e logo abaixo o colo, quando vai estreitando essa cabeça. Colo do rádio. Lembra sempre, quando, né, alguém perguntou aí de prova, mas para fim vamos falar, sobre colocar assim, por exemplo, tá lá uma imagem e o osso é o rádio, então você botar. E se for sobre a cabeça essa imagem, né, o pontinho está marcando, você deve colocar cabeça do rádio. Se fosse sobre o húmero, né, a imagem, cabeça do húmero. Sempre identificar o osso que a gente está falando, tá bom? Logo abaixo da cabeça e do colo, a gente vai ter um elemento chamado tuberosidade do rádio, que é onde vai se fixar o músculo bíceps braquial. Então, ele tem fixação lá em cima, na região subacromial, e naquele sulco intertubercular que a gente falou, e mais abaixo, mais distal, ele vai se fixar nessa tuberosidade do rádio, permitindo assim a flexo-extensão do cotovelo, né, do nosso braço e antebraço, os movimentos do braço e antebraço. Mais abaixo, nessa imagem, a gente consegue ver que tem o processo estiloide do rádio, está lá embaixo, uma pontinha, essa pontinha que a gente tem aqui, ó, mais lateral. Então, para cá a gente vai ter o processo estiloide da una, mais para cá o processo estiloide do rádio. Não se preocupe com, eu só estou mostrando aqui para tentar ser o mais didático possível, mas não se preocupe que vocês depois vão ter a disciplina de anatomia palpatória, e aí vai rever tudo isso aqui, vamos pegar as imagens. Aí o Elton perguntou. Ah, sim, Elton, se fixa na tuberosidade do rádio é o tendão do bíceps braquial. E aí, com isso, favorece o movimento de flexão e extensão, né? Mas principalmente de flexão do braço, flexão do cotovelo. Ok? Tudo bem? Diz para mim aí se agora deu para ouvir. Deu para ouvir essa informação agora? Ah, ok. Maravilha, então. E aí, seguindo, o que é que a gente tem? Seguindo, aí a gente tem uma imagem agora, né? Mais inferior, então já mais próximo dos ossos do carpo e do punho, a gente vai ter uma face articular carpal, veja o nome lá, do rádio. Veja o nome dela, ó. Face articular carpal do rádio. Quem que se fixa lá, pessoal? Quem que vai ter contato? Os ossos do carpo. Ok? Também temos um tubérculo, elevação, tubérculo dorsal do rádio, ok? Tubérculo dorsal do rádio. O nome é dorsal, então provavelmente vai estar na região do dorso. Que lembra da vista, posição anatômica. Aqui a gente tem a parte anterior, né? Pensando se o braço está esticado, e aqui posterior. Então, a vista posterior tem um tubérculo dorsal do rádio, certo? Dando sequência aí, estamos quase finalizando, falta pouquinho. Eu sei que é muito nome, pessoal, eu entendo vocês, mas falta bem pouquinho para a gente terminar. Então, a gente tem a circunferência articular da cabeça do rádio, então a parte que circunda a cabeça. Vamos ter também uma margem interóssea, assim como na una, em que eu vou ter a margem, a membrana interóssea correlacionando essas duas margens. Então, eu tenho a margem interóssea do rádio, margem interóssea da una, e entre elas a membrana interóssea. E mais embaixo, uma região chamada, uma estrutura chamada incisura ulnar do rádio. Veja o nome, ó, incisura ulnar do rádio. Quem que vai ter contato lá, pessoal? A una, no caso. Porque a gente está falando do rádio. Incisura ulnar do rádio, que a una vai se fixar lá, mais distal. Então, tem uma imagem aqui bem legal que dá para vocês verem isso. Acho que é a imagem que tem as membranas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, isso, essa imagem que tem as duas membranas, as duas margens, né, e a membrana entre os ossos. Tanto o rádio quanto a una, eles têm fixação entre eles mais proximal e mais distal. Então, a gente tem uma articulação entre os dois, mais proximal, ou seja, mais perto, inclusive, do contato com o húmero, com o braço, e uma fixação mais distal, que vai ter conexão com os ossos do carpo. Ok? Opa, só aqui. E aí, por isso que é incisura ulnar do rádio, porque a una vai se fixar lá mais distal, certo? E aí, pessoal, esse tanto de nome, estruturas, você fica, meu Deus, é muita coisa, mas no dia a dia nosso, a gente vai associando bastante esses nomes, a maioria desses nomes, e você vai ver que tem importância. Por exemplo, aqui, ó, a imagem que eu vou mostrar para vocês de uma fratura, que vocês vão estudar lá na frente,
na disciplina de ortopedia. Fratura chamada fratura de Colles. Não sei se dá para você ver aí. E não sei se dá para ver também na imagem que é um indivíduo quando cai, ele apoia a palma da mão no chão. E eu tenho uma fratura. E não sei se dá para você ver também aí, que é uma fratura na extremidade mais distal do rádio. Principalmente o rádio pode ter lesão. A fratura. Maravilha. E aí, imagina que se eu conheço as estruturas que estão ali, quem que está próximo, essa parte mais distal do rádio tem conexão com quem? Dá para ver, inclusive, no exame de imagem que aparece aí para vocês, com os ossos do carpo, então vai prejudicar os movimentos do punho, pessoal. Claro que nós, fisioterapeutas, o educador físico também, numa fase bem mais avançada, já com todo o movimento, mas nós, físios, vamos pegar esse paciente no pós-operatório dessa fratura. Então, a gente precisa entender, por exemplo, se vai ser colocado aí um fiozinho que é chamado fio de Kirchner, se vai ser algum tipo de parafuso, alguma haste que vem desde o rádio até lá. E como que está essa consolidação? Ou se foi feita uma consolidação sem nenhum elemento metálico, somente a consolidação óssea, colocou o gesso e recuperou. E pós isso, devido ao tempo que o paciente fica lá imobilizado, você tem todo o processo de fisioterapia para ser feito, para reabilitar esses movimentos do punho, que são de extrema importância para as nossas funções do dia a dia de manejo com as mãos. Para nós mesmos, fisioterapeutas, para o educador físico, extremamente importante, porque nós precisamos das nossas mãos para fazer as funções, né? Então, muito comum ter esse tipo de fratura, você vai encontrar em consultório, tudo isso, e aí o educador físico vai precisar conduzir pós a reabilitação, né, pós, no caso, a fratura, as melhores maneiras de fazer esse indivíduo recuperar esse movimento. Por isso que é bom entender o que é normal, ou seja, entender os acidentes ósseos, embora eu entenda para vocês que é muito nome, muita coisa, mas a tendência das próximas disciplinas é cada vez mais informação, mais conteúdo para vocês, o que não é ruim, na verdade. O fisioterapeuta, quando conhece do básico, que vocês estão tendo agora, é muito importante lá na frente, para entender as lesões, para entender as alterações, inclusive que vocês vão intervir depois, para eu poder entender como reabilitar esse meu paciente que chega com uma fratura, por exemplo, feito essa, fratura de Colles. Então, assim, em vez de eu entender a doença, é muito importante essa disciplina que vocês estão agora para entender o natural primeiro, o normal, os acidentes ósseos que eu tenho ali, ok? E aí a imagem, ó, nesse exemplo da imagem, tá lá, ó, com uma hastezinha, ó, colocou placas e parafusos, dá para você ver nessa imagem que mostra aqui, ó, os parafusos, tem outra que mostra só a plaquinha, e depois também a mão, né, da paciente lá, o antebraço, mostrando toda, ó, a parte dos pontos. Não sei se vocês conseguem ver também essa imagem bem legal aí. Então, quando eu pego o paciente nesse estado aí, pós a cirurgia, o que é que eu devo fazer, pessoal? Óbvio que vocês vão aprender isso depois nas disciplinas para frente, mas se eu conheço quem que está ali, então, por exemplo, ó, olha na imagem lá que está para vocês no exame de imagem. Se eu tenho, ó, uma parte metálica que agora está sobre a parte distal do rádio, que tipo de limitação o nosso paciente vai ter, por exemplo? Esse cliente do pessoal da educação física vai ter. Será que ele consegue fazer normalmente, pós a cirurgia já, a flexão do punho, a extensão do punho, ou nós vamos ter que ter algum tipo de terapia manual ou exercício para fazer esse paciente voltar a fazer esses movimentos? E aí vem todo um raciocínio depois que vocês vão estar aprendendo. Mas para isso que a gente precisa do básico, para poder entender que estruturas foram acometidas. Será que nessa hora da fratura também pegou ligamento? Também pegou parte nervosa? Também pegou tendão muscular? E aí, dependendo do que foi acometido ou não, isso vai me favorecer ou não os ganhos de movimento. Porque vocês sabem que tem músculos importantes que vão passar ali, vamos comentar ainda dos músculos em aulas posteriores, e que se eu tenho lesão deles, os movimentos mais para baixo vão estar totalmente comprometidos. Ok? E aí, chegando na parte da mão, a gente vai ter a parte do carpo, então vou ter pequenos ossos, acho que dá para vocês verem aí. Depois, alguns ossos que são os metacarpos. Depois, as falanges proximais. Elas estão até coloridinhas, que facilita para vocês. Então, tá em roxinho o carpo, os ossos do carpo. Em amarelinho, né? Acho que é amarelo, os metacarpos. Verde, falanges proximais.
aí, por exemplo, o polegar, né, nosso dedão da mão, ele só tem falange proximal, ele não tem média e também só tem distal. Falanges médias, quem vai ter segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. O nosso polegar ele vai ter apenas a falange proximal e a distal, dá para até você ver na ilustração aí, né? Falanges distais são as vermelhas, falanges médias as azuis, proximal a verde, metacarpos e carpo. Seguindo, a gente vai ter aí agora uma imagem mostrando já dentro do carpo. Então, a gente estava na imagem, ó, que mostrava os ossos do carpo de maneira geral, e agora, aqui a imagem já destrinchando eles. Então, no carpo, temos alguns pequenos ossinhos, na verdade, temos duas fileiras de ossos, uma fileira que está na cor preta, aí acho que dá para vocês verem, e uma outra fileira que está na cor vermelha. Aqui também são importantes porque se conectam com rádio una e vão favorecer os movimentos do punho. E, assim como você viu naquela imagem lá da fratura, em que eu tenho, por exemplo, lesão do rádio distal, nesse tipo de queda e de trauma, eu também posso ter fraturas e lesões dos ossos do carpo, esses ossinhos que estão aqui, ok? Então, numa fileirinha, na fileira mais proximal, então que é essa que está em preto, vamos começar por ela, a gente tem alguns ossos aí, então são eles. Você até já deve ter visto, talvez na anatomia 1 já deve ter falado para você, que é o pisiforme, que é até uma pontinha que a gente sente aqui na nossa mão, nessa parte mais aqui ó, da mão. Abaixo, atrás dela, a gente tem o piramidal, aí ao lado a gente vai ter o outro chamado semilunar escafoide. Por exemplo, pessoas escafoide é muito comum ter fratura, pisiforme também é muito comum ter fratura. Então a gente tem lá na sequência, né? Primeira fileirinha do carpo, porque lembra, posição anatômica, não sei se está para ver minha mão, assim. A gente tem a primeira fileira, segunda fileira. Primeira fileira, a gente vai ter pisiforme, piramidal, semilunar, escafoide. Na segunda fileira, antes de vir os metacarpos e as falanges, a gente vai ter os ossos lá. Trapézio, trapezoide, capitato e amato. E o amato tem o âmulo do amato, que é uma pontinha que está aí. Deixa eu ver se ela aparece como estrutura. Isso, essa pontinha é o chamado âmulo do amato. Então, voltando aí no carpo, a gente tem primeira fileira pisiforme, piramidal, semilunar, escafoide. Segunda fileira, amato, tem um âmulo do amato que vai aparecer já já, captato, trapezoide e trapézio. Esses ossinhos formam os ossos do carpo. Seguindo, a gente vai ter os metacarpos, aí na sequência, osso 1, né, que é o nosso polegar, osso 2, 3, 4, 5, então vamos ter os metacarpos do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dedo. Os metacarpos, eles têm mais proximal uma estrutura chamada base, toda a região do osso chamado corpo, toda a extensão dele, e mais distal, cabeça. Então, sempre a gente vai ter uma base se articulando com a cabeça da falange, principalmente, né? Logo após, a gente tem aí, ó, as falanges, que vai ter basicamente também base, corpo e cabeça, e a gente vai ter a falange proximal, falange média e distal, como vocês já viram na outra imagem, ok? E aí, basicamente, de biologia, era isso aí que a gente tinha programado para vocês. Eu peço aí agora que, a partir disso, né, se ficou alguma dúvida, vão colocando para mim aí perguntas. Eu vi aqui que no grupo de vocês do WhatsApp, alguns estão preocupados com falta. Nem se preocupe com faltas, que assim, as pessoas que não conseguiram entrar agora nesse momento, hoje, a aula vai ficar disponível depois para todos vocês, tanto quem entrou quanto não entrou, poder assistir novamente, e quem não entrou, né, não conseguiu acessar a aula, fique despreocupado que você vai ter essa aula disponível depois para poder assistir e complementar com os exercícios que eu vou estar passando já para vocês agora. E aí eu peço que quem está aqui já pode mandar perguntas, quem vai entrar depois pode me mandar depois no privado ou em outras formas de comunicação, a gente vai comunicando e ensinando a vocês. E a partir de agora, a proposta da nossa aula aqui agora seria eu passar exercícios para vocês, já vou estar colocando já.
aí para vocês terem acesso e vocês irem respondendo esses exercícios e dúvidas que forem tendo, vão me perguntando aqui, vou usar esse espaço, a gente tem esse espaço aí agora para isso. Eu peço que aproveitem esse espaço novamente para rever o slide todinho, falando estrutura por estrutura, decorando. Eu vou tentar também mandar aqui videoaulas para facilitar para vocês, o link e também, né, a videoaula aqui, artigos de acesso, outros materiais complementares, talvez livro em PDF, para quem não tem acesso a livro, mas acho que vocês têm uma biblioteca que dá para ter isso, né? E aí, tudo bem, pessoal? Me fala aí como é que foi até agora. Preciso repetir algum ponto, desde a cintura escapular até a mão, que não ficou claro o nome, aí a gente volta para você. Lembra que os nomes sempre são associativos. Eu sei que é muita informação, mas eles são sempre associativos, dá para você acompanhar numa boa. Vocês querem que eu repita alguma coisa? Certo. Então, alguma dica para memorizar o nome das estruturas? Primeiro, eu diria para vocês repetirem bastante os nomes. Então, assim, por exemplo, hoje, já que a gente está estudando o membro superior, né? Ossos do membro superior. Então, você pega e fica, sei lá, um bom tempo aí, uns 5 minutos, 3, 2 minutos, o tempo que for melhor para cada um. Tá lá no número, repete os nomes do número, tal, 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 tal. Depois vem uma videoaula para fixar. Vai para o livro de anatomia, não sei se alguém tem livro de anatomia em casa, ou pelo menos abre a imagem em algum outro local, olha a imagem. Aí, exatamente os exercícios que eu vou passar para vocês também vão ajudar para poder memorizar, que eu vou botar uma imagem sem os nomes, só com os pontinhos para vocês responderem. Então, vamos tentando. É questão de costume, como alguém está falando aí, certo? Memorizar, 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 Ryan. Isso aí mesmo, tá bom? Porque anatomia não tem outro caminho, é memorização. Não vou nem dizer decorar, porque assim, veja que os nomes geralmente são associativos. São muitos nomes, sim, realmente, porque o corpo é muito amplo. Tem muitas coisas, certo? Mas você vai vendo que, com o passar do tempo, se vocês não estão deixando acumular, espero que não, não vai ficar pesado para vocês, porque vocês vão falar tantos nomes, que vai ficar fácil. Quando a gente tinha lá a aula, né, presencial, as monitorias também ajudavam bastante, mas aqui eu vou tentar municiar vocês o máximo relacionado a videoaulas, a exercícios, para vocês estarem praticando. A cada aula eu vou estar passando para vocês. Já vou começar hoje, já, e após isso, vocês vão me mandando também dificuldades. Professor, tal assunto, tal coisa, não estou entendendo bem. Eu repito para vocês, não tem problema. A gente, quando começar a próxima aula, eu vou lá e passo para vocês aquela aula que ficou mais em dúvida. Aí, minha dica é que vocês façam. Hoje, dá uma estudada, ossos da mão, ossos do membro superior, né? Húmero, braço, antebraço, ombro, e tira todas as dúvidas e faz os exercícios que eu vou passar para vocês. Nos outros dias, já quem está em quarentena, né, já quem está parado, aí vocês aproveitam e vamos lá, rever tudo que a gente viu até antes, né, nas aulas anteriores presenciais. Aí, professor, tem algum ponto que não está legal para mim, sei lá, músculos do tórax ou estruturas do tórax, coluna vertebral, crânio, a gente pode pegar algum momento e revisar. Vamos ter tempo também para fazer isso. Certo? Tudo bem quanto a isso? Não se assuste, Stephanie. Eu sei que é muito nome, mas é como os outros estão dizendo aí. Repetir, repetir, repetir. Certo? Então, agora, o que é que eu vou fazer com vocês? Vou sair um pouquinho aqui de estar aparecendo no meu rosto, mas só para poder mandar para vocês os materiais, tá certo? Mandar para vocês os exercícios aí. Sim, ficou faltando eu responder algumas questões aí do início, né? Alguém
Dante, bota aí de novo, Dante, por favor. A pergunta teve mais alguém, não sei se foi Paloma ou foi alguém que também perguntou no início. Por favor, faz as perguntas de novo. Por favor, tinha uma ou duas perguntas que eu sei que apareceram, mas para a gente não dar. Deixa eu ver a pergunta aqui. O término da quarentena vai ser daqui a 4 meses. Dante, a gente, assim, não tem essa resposta para te dar em relação, assim, o término da quarentena, pelo menos que nos foi orientado nesse primeiro momento é estar com vocês em sala de aula virtual para vocês não terem tanto prejuízo, né? Então, assim, continuarem estudando, o semestre seguir, principalmente a parte teórica, todas as questões práticas, por exemplo, da galera que está tendo estágio, vocês não necessariamente, mas das monitorias práticas vão ser sanadas assim que o semestre retornar para a questão presencial. Enquanto isso, nossa orientação e o que nos é passado é que a gente continue as aulas aqui até uma resolução dessa situação e a gente poder se encontrar todo mundo presencialmente, tá bom? Reposição da aula presencial. Uma boa pergunta, Paloma. Eu vou tentar me informar a respeito disso, de reposição ou de qualquer dano ou prejuízo que talvez vocês acham que possa acontecer relacionado a essa parte aqui online. E aí eu posso te dar uma resposta na próxima aula, tá certo? Porque o que nos foi passado até então, nos foi feito treinamento para a gente estar utilizando a plataforma aqui com vocês como uma forma de estar todo mundo em casa, mas mesmo assim vocês continuarem tendo conteúdo, para não ter que parar e ficar ocioso, ficar sem estudar e perder o conhecimento que para vocês é importantíssimo, né? Nesse momento de formação para futuros fisioterapeutas e educadores físicos. Eu entendo que é ruim, sim. Para sanar um pouco isso, não vai resolver tudo. O que é que eu vou fazer? Eu vou passar agora para vocês, já nesse próximo momento, exercícios. Exercícios ajudam também a fixar. E aí, quando a gente voltar, quando tiver tudo ok, a gente vê como faz a questão das práticas, monitorias, aulas extras ou não, para poder sanar tudo isso, de acordo com o que a instituição vai propor para nós, tá certo? Eu tenho certeza que vocês precisam estudar pelas peças. O que eu vou tentar fazer aqui já agora, para minimizar isso tanto passar alguns exemplos de videoaulas com as estruturas, fotos para vocês visualizarem e tentar acertar, e exercícios escritos para vocês já irem fazendo. Orientaram a gente a criar com vocês também fóruns de discussão, então a gente pode deixar aqui aberto, né, nossa reunião para isso. Então eu estou aqui agora disponível a partir desse momento que já acabou essa explanação teórica para tudo isso. Então vou estar lançando aqui para vocês já agora esses exercícios e a cada aula a gente vai fazer isso, aula até o momento enquanto durar esse nosso processo de quarentena. Vamos ter aula teórica, todo o conteúdo teórico, vou tentar aqui estar o tempo todo me movimentando para dar exemplo prático para vocês, espero que fique claro. Se não, eu tento de novo, tento alguma forma, e complementar isso com exercícios, com todo o resto, certo? Aí, Dante, essas questões aí de valores e tudo mais, é bom você falar com o pessoal da Estácio mesmo, o pessoal administrativo, porque a gente não está, assim, não está a parte de nada dessas questões. O que nos foi cabido, informado, é toda a questão de aula, de conteúdo, de parte acadêmica. Parte financeira é bom se resolverem com a questão do financeiro da instituição. Provavelmente algum probleminha comigo. Ah, voltou. Tudo bem? Agora, em relação às aulas e o conteúdo, como a Paloma perguntou, e acho que pode ser dúvida de outros aí,
fiquem tranquilos, que quem não está aqui ou quem está, eu vou estar deixando sempre atividades aí para vocês estarem se municiando de conteúdo teórico, para quando a gente for para o momento prático lá de visualização, ficar claro para vocês. Tá ok, pessoal? Tudo bem? Digam para mim aí. Deixa eu ver mais informações aqui. Tá. Vamos primeiro sobre as atividades. Essas atividades, acho que foi a Stephanie que perguntou, vão estar aqui disponíveis no Teams, nessa nosso chat. Eu vou colocar para vocês. Aí vocês vão responder por aqui mesmo. Por enquanto, não tem que mandar nada por e-mail. Mas vai ser tudo por aqui mesmo. Certo? Em relação às provas, aí eu vou te responder exatamente tudo isso, Paloma, na próximo encontro que a gente vai ter. Tanto de aula, quanto de questão da reposição, tá bom? Vou anotar essas dúvidas aí e trago para vocês. Em relação às atividades, vocês, tanto para treino, quanto para tudo vai ser respondido nesse nosso sistema aqui do Teams, tá bom? Por enquanto, não tem que mandar nada por e-mail, não. Certo, pessoal? Então, eu vou aqui agora mandar as atividades para vocês ir dando continuidade. Peço que vocês respondam isso aí. Aproveite esse momento que você estaria como se estivesse na aula presencial para estudar aí, estudar o slide que a gente viu agora. E aí, qualquer dúvida, vai me mandando, por favor. Eu vou mandar para vocês agora. E aí, vamos estudar aí, tá certo? Ok? Tudo ok?